O silêncio ecoa nas vastas planícies, onde o vento uiva como um lamento ancestral. Montanhas imponentes se erguem contra um céu tempestuoso, testemunhas de um tempo onde o destino de um povo se entrelaça com a vontade divina. Rios caudalosos cortam o deserto, símbolos da jornada que se inicia, da promessa que se aproxima. Um legado ancestral, um povo à beira da redenção. O tempo da promessa se aproxima, um chamado que ressoa através dos séculos. Prepare-se, pois a história que se desenrola é mais do que um relato antigo, é um espelho da nossa própria jornada, um convite à coragem, à fé, à redenção. Moisés se foi. O silêncio ecoa, denso e pesado, como um manto que cobre o acampamento de Israel. A liderança, um fardo colossal, recaía sobre um homem, Josué, o escolhido. A responsabilidade, um oceano de incertezas, se estende à sua frente. A terra prometida, um sonho distante, um horizonte nebuloso, um desafio que parece insuperável. Obstáculos colossais, inimigos poderosos, a dúvida que corrói a alma, o medo que paralisa o coração. Quem ousaria assumir tal fardo? Quem teria a coragem de seguir em frente? A promessa divina paira no ar, um sussurro de esperança. O futuro se desenha como um labirinto de incertezas, onde cada passo exige fé, cada decisão exige coragem. A responsabilidade de liderar um povo, de conduzi-lo à terra prometida, pesa sobre os ombros de Josué, um homem que enfrenta o medo. A história que se inicia é um espelho da nossa própria jornada, um convite à coragem, à fé, à redenção. O medo paralisa. A incerteza assombra. O futuro é uma névoa densa, um labirinto de desafios, um oceano de incertezas. Como liderar um povo diante de gigantes? Como confiar em promessas invisíveis, em um futuro que se esconde nas sombras da dúvida? A terra prometida, um sonho distante, um horizonte nebuloso, um desafio que parece insuperável. A fé é testada, a coragem é exigida, a alma é confrontada com seus próprios limites. Onde encontrar forças para seguir em frente, para superar os obstáculos, para vencer os gigantes que se erguem em nosso caminho? A tensão entre a promessa divina e os desafios humanos se intensifica, criando um conflito que ecoa em nossos próprios corações. Em quais momentos da sua vida a fé foi testada? Quais promessas divinas você precisa agarrar com força? A história de Josué nos convida a refletir sobre nossos próprios medos, nossas próprias dúvidas, nossos próprios desafios. A jornada que se inicia é um espelho da nossa própria busca por fé, por coragem, por redenção. A dúvida aperta o coração, a esperança se esvai, a solidão da liderança pesa sobre os ombros de Josué. O medo sussurra, a fé vacila, a incerteza se intensifica. Mas, em meio à escuridão, uma voz ressoa, um trovão que ecoa. A voz do Criador, o Deus Todo-Poderoso. Sê forte e corajoso. A promessa se renova, a ordem divina ecoa, um chamado que transcende o tempo e o espaço. Não temas, nem te espantes, pois eu sou contigo. A solução divina se manifesta, a esperança renasce, a fé se fortalece. A ordem é clara, um eco que ressoa em nossos próprios corações: sê forte e corajoso. Pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A leitura do capítulo de Josué nos transporta para o epicentro da história, onde a voz de Deus se manifesta, onde a promessa se renova, onde a coragem renasce. A história de Josué nos convida a confiar na voz divina. A promessa se torna realidade, um marco na história de um povo, um testemunho da fidelidade divina. A fé se transforma em ação, a coragem floresce, a determinação se manifesta. Josué, guiado pela voz de Deus, lidera o povo na conquista da terra prometida, enfrentando gigantes, superando obstáculos, celebrando vitórias. A fidelidade divina se revela em cada passo da jornada, em cada batalha vencida, em cada altar erguido em homenagem ao Criador. Um legado de fé, um exemplo de coragem, uma lição para todas as gerações.
A história de Josué nos convida a refletir sobre a importância da fé, da coragem, da obediência a Deus. Em meio aos desafios, a voz divina ressoa. A promessa se renova, a coragem renasce. A jornada de Josué nos ensina que, com Deus ao nosso lado, não há gigante que não possa ser vencido, não há obstáculo que não possa ser superado, não há promessa que não possa ser cumprida. A história de Josué não é apenas um relato antigo, uma narrativa distante, um eco do passado. É um espelho da nossa própria jornada espiritual, um reflexo dos desafios que enfrentamos, das dúvidas que nos assombram. A voz de Deus que chamou Josué à coragem, a promessa de sua presença constante, a força que o sustentou, ressoam em nossos próprios corações, ecoam em nossas próprias vidas. Não busque a força em si mesmo, mas no Criador. A Terra Prometida não é apenas um lugar físico, um território a ser conquistado, mas um estado de fé, uma vida de obediência, uma comunhão com o Messias. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo. A salvação, a santidade, a honra, os valores, a prudência, agradar ao Messias, seguir a Bíblia. O mundo espiritual, o foco. O Messias no centro de tudo. Não se deixe levar pelas ilusões do mundo material, pelas promessas vazias. Busque a vida eterna, a comunhão com o Criador, a alegria que transcende as circunstâncias. Abrace a verdade da Bíblia, a palavra que ilumina o caminho, que guia os passos, que revela a vontade divina. Siga os passos do Messias, o exemplo de amor, de humildade, de serviço, de entrega. A força que você precisa está em Deus, a coragem que você busca está em Sua palavra, a esperança que te sustenta está em Sua promessa. Não temas, nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A história de Josué nos convida a confiar na fidelidade divina, a abraçar a coragem que vem do alto, a viver uma vida de fé. A promessa da terra é a promessa da vida eterna, a herança que nos espera, a recompensa da fé, a celebração da vitória. A coragem de Josué é o exemplo da fé que vence o mundo, que supera os desafios, que conquista a promessa. A voz de Deus que ressoa em nossos corações, o chamado à santidade, a jornada da redenção, o convite à comunhão. Sê forte e corajoso, pois o Senhor teu Deus é contigo, para sempre. Amém. A história de Josué nos inspira a confiar na fidelidade divina, a abraçar a coragem que vem do alto, a viver uma vida de fé, de obediência, de comunhão com o Messias. Que a promessa da terra, a promessa da vida eterna, seja a nossa esperança. Que a coragem de Josué, a coragem que vem de Deus, seja o nosso exemplo, a nossa inspiração, a nossa motivação. Que a voz de Deus, a voz que nos chama à santidade, a voz que nos guia na jornada da redenção, ressoe em nossos corações. Ecoe em nossas vidas, nos conduza à comunhão com o Messias. Amém.